E aí, bebezinho, tudo bem com você? Como é que você está? Estudando bastante? Aproveitando o curso? Então já te peço uma ajuda nessa nossa parceria. Sempre deixa aí nos vídeos o seu comentário. Comenta o que você gostou, o que você não gostou, não tem problema. Nós estamos numa parceria, isso é fundamental pra gente. Eu sei que você está gostando muito mais do que não gostando, mas sempre tem aquela coisinha que você, acredita que pode melhorar, que pode ser melhor aí pra você. Tá bom? Segunda informação aqui, seu caderno do registro perfeito. Em todas as aulas você tem lá o caderno do registro perfeito. Então você vai lá imprimir o PDF, são 2, 3 folhinhas aí para que você possa acompanhar. E aí você vai furando aquele caderninho e vai anexando num lindo fichário. Eu tenho certeza que você ao final terá todo o registro do seu curso com perfeição, lindo, maravilhoso. E já sabe, né? Vai funcionar como o quê? Como um ótimo material de apoio para a sua revisão. Fechado? Hoje, nessa videoaula, você está assistindo aí, você vai aprender sobre os nutrientes. Afinal de contas, o que são os nutrientes? Você se preocupa com isso? Você ouve falar disso o tempo todo, né? Você precisa de nutrientes, como é que está sendo a sua nutrição, como é que está sendo a sua alimentação? Será que você que está aí, estudante, com dedicação ao vestibular, se preparando para ter alta performance, será que você se preocupa com a sua nutrição? Com os aspectos da sua boa nutrição? O que será que você está colocando para dentro do seu corpo? Será que isso pode comprometer o seu desempenho, a sua performance na prova? Prof, eu vou dizer uma coisa, eu sou assim uma pessoa bem fit, sou até blogueira. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aspectos mínimos que você vai começar a entender aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um caminho na sua trilha, ele é um pouco mais leve, né? Nós estamos começando o nosso caminhar. Vamos lá então para a nossa definição? Vamos lá. Nutrientes, afinal de contas, o que eles são, né? Os nutrientes são aqueles elementos que a gente considera elementos. Preste atenção, podem ser elementos mais complexos ou elementos mais simples. Às vezes um simples íon, o íon sódio, é um elemento. Às vezes uma molécula, tipo glicose. Então estou falando aqui elemento de um modo geral, não do elemento na tabela periódica, fechado? Elementos aqui como componentes. Então, elementos necessários, então aquilo que é necessário, que é fundamental, que é preciso para quê? Para o funcionamento. Para o funcionamento. E você já sabe que funcionamento é metabolismo. Então eu poderia falar que são necessários para o metabolismo. E obviamente que você já sabe que metabolismo é uma função de quem? Da célula. É até redundante falar isso aqui, mas eu vou falar metabolismo celular. Sempre, né? Metabolismo é sempre celular, já é inerente à célula. A função metabólica que a gente fala, que você já sabe lá do vídeo anterior. Se você não se lembra, vá lá e assista aquele vídeo de conceitos básicos e essenciais para você poder começar, tá bom? Então eu poderia falar que são os elementos necessários para o funcionamento celular ou o metabolismo simplesmente, né? Já que implicando que metabolismo é a mesma coisa de funcionamento celular. Então as células, elas precisam de determinados elementos para o seu funcionamento bom. E todos esses elementos que são necessários e fundamentais ali são chamados então de quê? De nutrientes. Você precisa nutrir as suas células. As algas têm a sua nutrição, as plantas têm a sua nutrição, os fungos, as bactérias, todas as células precisam da sua nutrição. Quais são os tipos de nutrientes que existem? Existem os chamados micronutrientes. Vamos então pegar um pouquinho da origem da palavra, é importante, né? Você sabe que micro e macro são antônimos, né? São palavras opostas. Micro quer dizer pequeno e macro quer dizer grande. Grandes nutrientes e pequenos nutrientes, cuidado, que agora não é em relação ao tamanho deles, mas é em relação à exigência deles. Como assim? Os micronutrientes são aqueles que são requeridos, então a célula quer, a célula precisa deles. E eles são requeridos em pequenas quantidades pelas células. Pequenas
quantidades. E por isso mesmo, eles são encontrados nas células em pequenas quantidades. Não existem muitos micronutrientes dentro da célula, existem poucos. Como a célula requer pouco, eles também estão em pequena quantidade dentro das células. Quais são, prof? Quais são? Você está falando, mas quais são? Preste atenção. Os micronutrientes que nós consideramos são dois. São as vitaminas. Todos os dias pela manhã eu tomo uma vitamina de banana. Não, não é essa vitamina, né? São as vitaminas mesmo que você vai estudar. Você se lembra de alguma vitamina? Vitamina K, A, D, E, B, C. Nossa, são muitas. Você vai ter uma aula inteira de vitaminas aí no seu curso. E também os chamados sais minerais, que fornecem para a gente aqueles minerais que a célula vai precisar. Muitas vezes você vai ler isso, vitaminas e minerais. Então você vai estudar ainda, tem uma aula inteira também sobre sais minerais. Sódio, potássio, cloreto, né? E o que é isso no final das contas? Você vai entender tudo. Agora você está dando o seu caminho, seu caminhar na trilha, seus passos para que você possa chegar lá, e eu tenho certeza que você vai chegar. Já os macronutrientes, o que isso quer dizer? Grande. Grande aqui em relação ao requerimento. Eles são requeridos em grandes quantidades. E por isso mesmo, normalmente quando nós ingerimos algum alimento que tem macronutrientes, ele tem muito desses macronutrientes. Tá certo? Lembra que macro aqui não é o tamanho, tá? O macro aqui é a relação com a quantidade requerida. Vou te dizer por que não é o tamanho. Qual é o grupo, ou quais são aqueles que nós chamamos de macro? Por exemplo, aqui entra a água. Olha lá, ó. A água é uma molécula pequenininha, mas que é requerida em grande quantidade. Assim que nós entrarmos na composição química, o primeiro vídeo na sequência é exatamente sobre a água e sobre o papel dela, e você vai entender a importância. Eu não sei se você, como estudante, tem atenção a isso, mas uma coisa que nunca pode faltar no seu dia a dia, durante o seu estudo, durante as suas aulas, em qualquer momento, é a sua garrafa com água, mas não é para enfeitar a mesa, né? Não é para fazer a foto oficial da blogueira, é para você poder se hidratar. Você vai aprender por que isso é tão importante. Então, ó, é uma molécula pequena, mas que é requerida em grande quantidade pela célula, né? Então, se o seu corpo é formado por células, você precisa disso. O que mais que entra aqui? Aqui também entram os carboidratos. Carboidratos, nossa, isso aí eu estou excluindo. Eu faço uma dieta zero carb. É no carb. Cuidado. Você precisa de carboidratos, sim. Lógico. Você precisa também de uma ajuda nutricional. Muitas vezes precisa procurar um nutricionista, que é o profissional responsável. Não é o Márcio Léo, professor de biologia, o responsável por isso. Aqui eu vou dando alguns toquezinhos toscos que podem te ajudar. Mas se você realmente precisar de uma orientação, tem um profissional sério responsável por isso. Carboidratos, lipídios. Não, lipídios já excluí também. Será que você pode excluir lipídios? Na aula de lipídios você vai entender isso. E também aqui entram as famosas proteínas. Proteínas, elas são nutrientes? Então, olha só, uma coisa que vai ser importante é que, às vezes, o alimento que você consome em si, ele não é o nutriente, mas ele é aquilo que te fornece o nutriente. Vou te dar um exemplo. Dê um exemplo. Proteínas. Quando você come uma carne, você se alimenta de um alimento que é predominante, ele é proteína. Tem proteína e lipídio na carne, tem até carboidrato na carne. Mas o que você está querendo ali, o nutriente que está ali naquelas proteínas, não são as proteínas em si, mas são os compostos que formam essa proteína. Então você vai aprender comigo na aula de proteína que você se alimenta de uma proteína para conseguir determinados nutrientes que você vai precisar em grande quantidade no seu corpo. Você está brincando? Não, estou falando sério. Isso é extremamente importante. Então você tem aqui a classe dos compostos que a célula precisa para poder funcionar, que ela precisa para o seu metabolismo, para as reações, para a construção, para a produção, para a vida, para a existência.
E você que está aí, você tem atenção a isso? Você tem dado atenção à sua alimentação, à sua nutrição? O que você tem colocado para dentro do seu corpo e que você tem entregue para as suas células? Será que esses elementos que você coloca para dentro do seu corpo te ajudam no bom funcionamento das células? Sem discurso aqui, beleza? Sem pagação ou cagação de regra aqui. Aqui nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para poder enxergar como é que a gente pode ter um alto desenvolvimento, uma alta performance em prova. Esse é o meu objetivo com você, nessa nossa parceria, nesse caminhar juntos aqui no curso Link na Bio. Já te falei, é o curso que vai te preparar para todas as provas que você puder fazer. É para todas as provas. O meu objetivo é que você chegue em qualquer prova forte. Óbvio que para algumas você vai precisar estudar junto comigo aqui mais. Em outras você não vai precisar de dar tanta ênfase nas aulas, no aprofundamento que a gente tem muitas vezes. Tá bom? Então, bebezinho, você está em crescimento. Você vai ser um jovem adolescente e daqui a pouquinho você vai ser adulto. Para, pessoa, você me chama de bebê, eu não gosto. Tá bom. Não vou te chamar de bebê, tá bom, bebê? Mas é uma forma carinhosa de te chamar. Eu tô aqui para te ajudar e você tá aí, por isso que você tá nesse curso, tá? Na próxima aula, então, você vai começar e vai conhecer sobre a água e o papel dela para suas células. Te vejo lá. Estuda, bebê!